professores! Hoje eu vim trazer para você a avaliação diagnóstica de matemática do terceiro ano. E no final desse vídeo eu vou deixar um link de um outro vídeo ensinando como fazer uma boa interpretação dos resultados para que essa avaliação seja realmente útil para você. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga e dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente se lembrar que essa avaliação é do terceiro ano, mas é uma avaliação diagnóstica. Então, ela vai verificar habilidades que devem ter sido trabalhadas no segundo ano para saber se elas foram consolidadas, se a gente pode seguir adiante, se a gente vai ter que fazer alguma intervenção. Bom, então vamos começar com formas geométricas, formas espaciais. Observe uma coisa. Lá no primeiro ano a gente já começa a relacionar com as crianças a forma a objetos. No entanto, nessa avaliação diagnóstica de terceiro ano, a gente já passou pelo segundo, então aqui a gente quer que elas saibam nomear também. Porque relacionar a forma ao objeto é uma questão visual, você vê ali e consegue. Aqui a gente já quer que a criança saiba nomear. Então aqui tem objetos e formas para que a criança marque o nome da forma, ok? Bom, a questão seguinte é uma questão de sequência numérica, é uma questão, de numerais, da criança saber completar. Lá no primeiro ano, no segundo a gente faz a sequência até, no primeiro ano não, no segundo, a avaliação diagnóstica do segundo, a gente fez até 100. Mas como a criança do segundo ano já precisa conhecer bem as centenas, aqui a gente vai fazer de 100 a 200, tá bom? Depois, nós vamos ali para os vizinhos, Vamos fazer aquela questão do antecessor e sucessor. Como a criança de segundo ano já precisa conhecer as centenas, eu coloquei um grupo de números de dezenas, unidade dezena, e um grupo de centenas, colocando sempre ali aquela dificuldadezinha, por exemplo, 250. A criança saber qual que vem antes do 250, Porque muda a dezena. Ou 299, para a criança saber o que vem depois, aqui a gente muda a centena. Então aqui você vai verificar se ela está sabendo realmente a numeração, a sequência certinha, tá certo? Efetue as operações. Aqui a gente está cobrando adição e subtração. Ludmila, mas no terceiro ano a gente já ensina multiplicação, sim, mas aqui a gente está verificando as habilidades do segundo, certo? Quando a gente faz essas questões de operações, eu acho importante a gente observar o seguinte. Se a criança aqui tem que saber até centena, então ela já sabe operar com centena. E a gente não vai jogar qualquer operação para a criança resolver. A gente vai fazer bem intencional. Então, olha só, eu coloquei com dezenas uma adição bem simples e uma adição com reagrupamento. Uma subtração bem simples e uma subtração com reagrupamento. Em seguida, uma adição bem simples com centenas, sem reagrupamento. Uma adição com centena com reagrupamento. Uma subtração com centenas sem reagrupamento e uma com reagrupamento. Por quê? Assim, você vai ver exatamente em que ponto eles estão. Se a gente joga aleatório um monte de operações, a gente não vai ter essa noção. Então, fazendo assim gradativo, você vai perceber onde é que a criança erra, até onde a criança consegue, o que é que você precisa trabalhar. Probleminhas, situações problema. Às vezes a sua criança já resolve operações com números grandes, com reagrupamento e tal. Mas quando ela vê uma situação em que ela precisa usar a operação, ela não sabe ainda. Isso é uma diferença entre a criança compreender o procedimento do cálculo e a criança perceber a ideia do cálculo. Então, é importante que mesmo a gente tendo já trabalhado as operações, a gente coloque situações problema. Aqui nós vamos ter com números, até centenas,
uma de adição e uma de subtração, usando o mesmo contexto que seria um contexto de organização de festinha. Escrita por extenso, a criança no segundo ano já foi alfabetizada ou já deve ter sido, e a gente quer saber se ela realmente compreendeu e sabe ler os números. Então, eu coloquei aqui de propósito 3 numerais formados pelos mesmos algarismos que têm valores diferentes, vão ser lidos e escritos de forma diferente. Então, 501, 510 e 150, para a gente ver se a criança tá sabendo mesmo. Se não tiver, a gente vai ter que voltar e trabalhar mais um pouco. E se você precisar voltar e trabalhar mais um pouco, sistema de numeração decimal tem muita atividade, muito jogo, muita coisa aqui no canal, tá bom? Depois, o número que foi representado com material dourado, para verificar mais uma vez o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é muito importante para que a criança consiga os cálculos, para que ela consiga entender no futuro outras questões. Então, aqui a gente tem o material dourado e tem também a decomposição. A decomposição está praticamente pronta para a criança colocar os valores. Então, quantas 637? 6 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Que tá muito simples porque é só uma verificação ali para uma criança de segundo ano. Por último, a gente tem uma questão de gráfico, leitura simples de gráfico. Não é uma construção ainda, é só leitura simples. Qual animal de estimação mais crianças têm naquela turma que foi pesquisada? Eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link gratuito para o Drive para você imprimir essa avaliação caso você desejar. Lá também tem vários links de materiais que podem ser úteis para você. Material para trabalhar as operações, material para trabalhar a alfabetização, para trabalhar diversas questões que você pode trabalhar na sua sala de aula. Inclusive, cartazes para sua sala de aula, para você poder decorar, né, de uma forma que seja útil, que seja funcional, que seja interessante para as crianças e para você também. Isso tudo tá lá na descrição do vídeo e o que mais você precisar é só você me dizer. Agora, se você quer participar das nossas lives, onde eu te ajudo com as questões, eu te ajudo com o que você está passando na escola, eu te ajudo a planejar, aí você vai clicar no Seja Membro para participar das lives, porque elas são exclusivas para os membros do canal. Eu espero que você tenha gostado, que essa avaliação te ajude. Um grande beijo e até a próxima!